Projeto criado pelo empreendedor e pescador David Barr para juntar todos os pescadores do estado para tratar de assuntos com leis ambientais, espécies ameaçadas e pesca sustentável. Para conhecer um pouco mais as atividades do grupo, vamos conversar agora por videochamada com o empreendedor e pescador, como o Mário falou, o David Barr. É isso mesmo? Meu Deus, é o David que está falando com a gente? Ou é o Chico Tubaratinado? Bom dia, David. Aqui é o Chico agora. Muito bom dia. Para quem está na experiência Rádio Cidade, viu, David? Porque a gente, é som e imagem, tá? Para quem está na experiência Rádio Cidade, o David está devidamente caracterizado com sua fantasia de tubarão, porque é assim que ele vem trabalhando, nas últimas semanas para tentar conscientizar a população usando um bom humor, Principalmente não é nem sobre os riscos, mas é sobre o respeito a essa espécie, David? Conta pra gente um pouquinho, o início desse trabalho. Primeiro, a tua especialidade para que você chegasse a esse projeto. Vamos tirar o tubarão? Bom, eu vou revelar aqui quem está por trás desse tubarão. Muito agora bem. Sim. Isso é o que muita gente quer saber lá no Instagram, viu? Esse agora é o David. Com exclusividade, o David. Isso. Bom, eu comecei através do grupo Pernambuco Fishing com a conscientização dos pescadores, A gente sabe que, infelizmente, em Pernambuco, o efetivo para fazer a fiscalização ambiental é muito pequeno, então eles não dão conta da demanda aqui no estado e infelizmente a maioria das pessoas comete crimes ambientais por falta de conhecimento. Então a gente não tem um site, um catálogo, uma lista que a gente possa consultar para saber o que pode e o que não pode. Tem pessoas matando espécies ameaçadas de extinção sem saber que estão. Pessoas não sabem que é necessário para pescar, mesmo que seja só no lazer, uma licença de pesca. Então essas coisinhas assim, que muita gente considera besteirinha, acaba prejudicando muito o nosso estado, não só a pescaria na água salgada, como também a água doce. Então a gente recebe muitas denúncias, até de açudes, em vários interiores, que tem muita gente passando rede em tudo, matando tudo. Então, assim, através dessa ideia, eu usei as redes sociais para começar a conscientizar, e quando houveram esses incidentes, com os tubarões, eu comecei a acompanhar algumas notícias e vi muitos comentários como: precisamos matar todos os tubarões, precisamos passar uma rede, proteger a praia de Boa Viagem, de Piedade, a gente precisa liberar a pesca desses tubarões, fazer um controle populacional. Então eu vi assim que já não bastava o cinema, colocar o tubarão sempre como vilão. Através desses incidentes o pessoal criou um verdadeiro ódio contra o tubarão. E na verdade o tubarão não tem culpa nenhuma. Então eu procurei alguns sites, redes sociais que trabalham com o meio ambiente, proteção de espécies, e não vi ninguém assim. Claro que a Federal faz um trabalho muito importante, de preservação, dão palestras também, só que assim, os recursos são muito limitados. E eu não vi assim nenhuma abertura nas redes sociais para de fato ter o contato com o povo. Então, quando eu vi essa brecha, criei esse personagem, Chico Tubaratinado, que vem da palavra Pernambuco, assim, que o pernambucano usa muito, que é baratinado, que é alguém que ficou perdido, que ficou atordoado, não sabe o que fazer, não sabe onde está. Então foi isso que aconteceu com os nossos tubarões. Eles tiveram um lugar excelente para reprodução, para alimentação, que foi lá em Suape. Ô, David. Porto de Suape. Oi. Antes de você entrar nessa história de Suape, tudo Sim. que você falou aí, claro, você tem conhecimento absoluto pela sua experiência, pela prática, mas a gente realmente só via falar sobre isso na mídia quando tinham os ataques. A gente vê pouca informação
né? As placas ali, os avisos, eles já fazem uma diferença imensa, mas a gente ainda percebe que as pessoas se aventuram mesmo. Não sei se é falta de conhecimento aliado à falta da noção do perigo, né? Às vezes praia também envolve lazer, muitas vezes ingestão de álcool também, então as pessoas ficam, né, mais heróis da Marvel e tal. Enfim, então a falta de informação, ela faz todo o sentido, e até essa contabilidade dos ataques, isso é muito recente, né? E a gente vê aí, principalmente eu acompanho muito, eu gosto muito do tema, né? Já conversei com você sobre isso. E a gente vê que isso não é de agora, isso já acontecia. Mas aí o advento swap realmente não é uma lenda urbana. Fez toda a diferença, né? Isso. E eu posso falar disso porque eu pesco. E quando a gente sai com um barco para pescar, a gente vai com equipamentos para fazer leitura do fundo ou do rio ou do mar. Então eu tenho na tela uma leitura de atividades de peixes, eu tenho na tela a leitura de profundidade. Então, assim, em Suape foi um único lugar em Pernambuco que eu achei, que a gente tem no braço do rio, do lado, eu fico tipo 1 metro do galho do mangue e tem uns 7 metros de profundidade. Então isso, para vocês terem uma ideia, 7 metros é a profundidade do canal que fica de frente à igrejinha de Boa Viagem. Então a gente tem aquela faixa da areia, tem aquelas águas rasas, de repente dá uma descida para 7 metros. Que é justamente a profundidade que a gente tem em alguns poucos locais ainda dos braços dos rios em Suape. Só que quando foi construído o porto, aterraram simplesmente todas as saídas do rio. E dragaram um canal para os navios que vai só até a entrada do porto. Então você não tem acesso das águas profundas até os rios mais. Então, dependendo da maré, eu tenho que até prestar atenção na navegação para não bater numa pedra, para não bater num banco de areia, porque ficou muito raso. Então, os grandes predadores vão ter muita dificuldade de entrar nesses braços de rio. Tanto é que a gente chega hoje em dia na frente do mangue, que a gente sabe que mangue é rico, né? Rico em vida marinha. A gente chega do lado do mangue e não vê mais nada. Se desce uma isca, não vê nada. Mal vê um caranguejo, mas é muita destruição. E isso reflete na espécie, no comportamento da espécie. Então eles vão procurar outros lugares parecidos, né, para poder se alimentar. E assim, nosso litoral sul, ele tem muitas águas rasas, por isso que acaba sendo até mais seguro para banho, como Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros, são excelentes para isso, são águas muito rasas. Nosso litoral norte é muito parecido também, mas aí na nossa cidade do Recife, Jabotão dos Guararapes ali, a gente tem mar aberto e um canal de águas profundas. Então foi ali que o tubarão achou um lugar que fica próximo da praia, que tem movimento, tem poluição, tem os pequenos peixes que geralmente se alimentam na quebrada da onda. Então o tubarão vem até águas bem rasas para se alimentar. Então essa história de eu tô com água na canela e tô seguro, não é bem assim. Ui. Ô David, você vez ou outra abre ali, né, no Instagram do Tubaratinado as caixinhas de perguntas, né? E as pessoas sempre mandam ali tal praia, tal local. E as respostas basicamente são as mesmas, que a gente precisa internalizar isso. Nesse período que a gente está vivendo, né? Mês de agosto. Se a gente for sabido, a gente evita o banho de mar, né? Isso. A gente tem, na verdade, vários, né, no mar. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, você nunca vai estar seguro entrando no mar, porque é um local que não é nosso habitat, né? Então é o habitat dos peixes. Então, crustáceos, a gente tem também água-viva, caravela, a gente tem o niquim, que é um peixe que vive em bocas de rio, que eu postei recentemente sobre isso, que também é um peixe bem perigoso.
Então, assim, a gente tem uma série de riscos. Então, o que eu sempre falo muito para as pessoas, entrou na água, você vai correr risco. Tem lugares que o risco é mínimo e tem um lugar que você pode entrar na água e o tubarão está lá procurando já seu alimento e você não percebe, porque no inverno temos águas muito turvas. Então o tubarão, ele só consegue enxergar, ele é que nem um cachorro. Ele tem uma audição muito boa, tem um faro muito bom, mas ele não enxerga bem. Então, se as águas estão turvas, ele vai pela movimentação. Ele está percebendo alguma coisa está se mexendo na água, ele não enxerga. E como a presa dele, se a presa se sentir ameaçada, vai sair correndo, então ele vai logo para cima, morde. Quando percebe que não é a presa dele, ele solta. Só que, infelizmente, essa mordida acaba sendo fatal em muitos casos. Então, assim, os tubarões nem comem humanos. É realmente uma confusão, né? Justamente pelas águas turvas, pela falta de alimento dele, pela expulsão do seu habitat natural, né? Então, junta todas essas situações e, infelizmente, aumenta esse risco, né, de um incidente com os tubarões. Olha, infelizmente, por incrível que pareça, eu estava fantasiado, eu fui lá para a igrejinha, o local que tem o maior número de incidentes, tirei 2 pessoas de dentro da água. Então, os bombeiros deram os avisos e eu, com a fantasia, aproveitei o humor também. Que é isso? Você quer perder uma perna? Saia daí. Aí a pessoa ria e saía. E aí, só que no tom, né, é uma brincadeira séria. E aí quando ele saiu, olha, você não sabe que aqui é muito perigoso? Aí eu, de fantasia, né, minha família pode estar aqui. Só estava tomando um banho rapidinho. Aí eu explico, gente, nesse banho rapidinho, isso pode custar a sua vida. Então, o que a gente pode fazer, principalmente em águas turvas, é evitar a todo custo o banho. Porque nenhum predador vai te enxergar e nem você vai enxergar o predador se aproximando. O Diogo Dimas mandou até mensagem aqui. Mário, eu peguei a entrevista do meio para fim. Essa capa no braço dele foi uma mordida de tubarão? Não, rapaz, isso ele estava fantasiado. É porque ele abriu a entrevista fantasiado. Isso aqui é a fantasia do tubarão, que eu faço os trabalhos de conscientização com bastante humor. Ô, David, você abriu essa entrevista, né, falando sobre a falta de informação e sobre as sugestões, né, não muito amigáveis para os nossos amigos tubarões, sobre exterminar, sobre abrir a caça, enfim. As pessoas ainda veem essa questão dos ataques de tubarão ainda como uma coisa negativa em relação ao turismo. Eu queria saber a tua opinião sobre como a gente transformar isso em algo positivo, né? Já que a gente tem, é fato, Suape aconteceu, não tem mais o que fazer, né? Inês é morta enterrada, como diz o ditado. Como a gente fazer uma limonada desses limões, né? Porque a gente sabe que tem muitas praias, muitos lugares no mundo que utilizam esse advento dos tubarões para conscientizar e também para o turismo. Com certeza. E se a gente parar para pensar um pouco, as praias urbanas, se a gente fizer um comparativo, Recife, João Pessoa, Fortaleza, é muito parecido assim. Você tem hotéis, você tem os prédios praticamente em cima da areia, você tem a faixa de areia, tem as barracas, o pessoal toma... Então, assim, é algo muito comum. O que temos aqui é algo muito incomum. Então, só por esse fato já se torna diferente. E aí a gente realmente, só por essa fantasia, às vezes eu só saio assim para brincar com o pessoal, né? A gente educa as crianças, fala, gente, por que não pode tomar banho aqui? Gera assim uma comoção muito grande. Dentro de 10 minutos juntam 50 pessoas para pedir para tirar foto. Já dizem que o tubarão é mascote do Recife. Então, assim,
há um interesse. Eu tirei muitas fotos com turistas. Os próprios turistas disseram que as placas já são pontos turísticos. Então, quem vem ao Recife e não tira uma foto da placa de Tubarão, do aviso lá, não veio. É verdade. Então, imagina a quantidade de dinheiro que o Estado ou as cidades, como Jaboatão ou Recife, pode movimentar com esse turismo, né, de colocar informativos, de repente ter um museu para explicar exatamente o porquê de tudo. A própria Universidade Federal, ela já tem um acervo muito grande, né, de peças, né, do Tubarão para mostrar, né, às pessoas. Eles muitas vezes fazem palestras também. Então, trazer esse pessoal também para junto da população, porque existe meio que uma barreira. Existe assim a parte de pesquisa, que faz o seu trabalho, que é muito importante, e a população que vê o que está na mídia e pronto, é aquela coisa, só sei o que passa na TV, o que passa na rádio, e só. E a gente precisa ter essa conexão. Então, os cientistas, os pesquisadores com a população, o personagem, o Tubarão com a população, como eu estou fazendo. Gente, eu sou bonzinho, Tubaratinado, Chico, amigo das pessoas. E aí as pessoas, eu recebo inúmeras mensagens todos os dias falando: gente, eu estou começando a amar os tubarões, e antigamente eu pensava que eram malvados. Então, assim, se que eu não tenho recursos para investir, estou conseguindo causar toda essa comoção, imagina um Estado, uma prefeitura, o quanto é que não se pode explorar. E eu, inclusive, tive uma conversa com os barraqueiros lá da Igrejinha de Piedade. E eles reclamavam que o movimento caiu muito por conta dos incidentes. Aí eu até falei: olha, e se vocês começassem a explorar essa parte do tubarão? Vender uma lembrancinha com tubarão, uma camisa, você pode entregar um informativo, você de repente pode vender artigos, né, relacionados, porque eu acho que a parte mais de informação, isso é mais responsabilidade tanto do Estado quanto da Prefeitura. Mas cada pessoa ali, se ela aproveitar esse tema que está em evidência, pode movimentar dinheiro, pode atrair o turismo, porque a Igrejinha é um ponto turístico. É o único lugar no Brasil que tem aquele número de incidentes com os tubarões. Então é um ponto turístico. Perfeito, David. Obrigada, viu, meu querido, pela sua participação. A gente vai querer contar com a sua contribuição outras vezes aqui na Rádio Cidade, viu? Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Obrigada. Conversamos com o David Barr. É Barr mesmo, é? Pronuncia? Barr, isso. Barr. David Barr, né, que é o criador do Pernambuco Fishing, né? Um projeto aí que trata de assuntos como leis ambientais, espécies ameaçadas, pesca sustentável e, claro, tubarões. Obrigada, David. Um abraço. 10h28. Pois é, né, Mário? É fazer do limão a limonada. Né? Já aconteceu, não tem muito mais o que fazer. É tentar explorar o assunto e, principalmente, educar e conscientizar. Né? Na verdade, foi a gente que fez mal ao tubarão. Né? Mas tem umas pessoas que não adianta não, só se um tubarão arrancar uma perna mesmo. Misericórdia. Porque a pessoa tá lá, um monte de placa, tem o David lá e o cara tá tomando banho num lugar que não pode. Essa história da placa é muito interessante. Eu lembro a viagem que a gente fez que tinha a plaquinha, né? Risco de tsunami, a gente tirou logo uma foto. Né? Sim, mas eu fiquei com medo. É um ponto turístico.